Paz do Senhor, irmãos. Estamos em mais um review, um programa aqui da IAP de Vila Medeiros. E temos como convidado o pastor Valdecir Martins, lá da IAP de Jardim das Oliveiras, que trouxe para a gente uma mensagem, mais uma mensagem, né, da série Raízes, aprofundando a nossa fé. E o tema da mensagem foi a segunda vinda de Cristo. Jesus voltará. E para começar aqui o nosso bate-papo, eu vou fazer uma breve leitura aqui do texto tema, né, que foi em João 14:3, certo? Isso. Deixa eu pegar aqui. João 14:3, que diz assim: E se eu for e lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Pastor, se está com a oportunidade, quiser se apresentar. Amém. A palavra do Senhor nos dá essa missão de falar de vários temas, e como pastor, a gente tem a responsabilidade maior de assumir o púlpito e falar de vários temas, inclusive da volta de Cristo, porque o consolo do cristão é a volta do Senhor. E nesse ministério que a gente tem, para quem não me conhece ainda, meu nome é Valdecir Martins, eu sou pastor da igreja de Jardim das Oliveiras, desenvolvo esse trabalho ministerial já há algum tempo, né? Já vai para 30 anos que a gente está trabalhando na obra do Senhor, e sempre falando da volta de Cristo. E esse texto em si, voltando para o texto de João 14:3, uma frase que chama muita atenção é quando Jesus fala: voltarei e levarei. Voltar e levar significa que ele já veio uma vez, agora ele vai vir não para estar habitando entre nós, como nós lemos lá em João 1:14, mas agora ele volta para buscar. E não volta para morar, mas para buscar, para estar com ele na eternidade, morar com ele na eternidade. Amém. Bem interessante, né? Essa questão de nos tirar daqui e tirar levar daqui para um outro lugar. Sim. E no decorrer da mensagem, você falou um pouco do nome aqui da nossa igreja, que é nós somos adventistas da promessa, e você falou sobre sermos promessistas e sermos adventistas. No caso, a promessa seria do Espírito Santo? Sim. O nome da nossa igreja, ela está bem vinculada à sua doutrina. Quando nós falamos adventista da promessa, é porque a primeira mensagem que vem é a mensagem do advento. Nós cremos que Jesus Cristo voltará. Que ele voltará para buscar o povo, para passar com ele um período na eternidade, que nós chamamos de milênio, 1000 anos no céu. E depois voltaremos, depois do milênio, voltaremos a essa terra e habitaremos numa terra purificada, estaremos com o Senhor. Então, advento, Jesus vai voltar, adventista. Então, eu costumo dizer assim, todos que acreditam na volta do Senhor Jesus são adventistas, independente da placa. E promessa, porque o Senhor Jesus Cristo, quando ele está entre os seus discípulos, com a sua igreja aqui na terra, e principalmente no texto de Lucas 24:49, ele diz: vão para Jerusalém e fiquem lá até que do alto seja revestido de poder. Aí quando nós lemos o texto de Atos 1:8, essa promessa ela acontece. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor diz: vão lá que vocês vão receber esse poder para serem minhas testemunhas. E aí vem o cumprimento da promessa em Atos capítulo 2, versículo 1-4, que aí vai dar toda a narrativa da presença do Espírito Santo, da manifestação dele, ele estando com a gente. E aí nós fazemos aqui um link dizer que o Espírito Santo ele vem como promessa do Pai, ou melhor, uma das promessas do Pai. Amém. É bem importante nós entendermos, né, a questão de sermos adventistas e de sermos promessistas também. No início da mensagem, né, você mostrou, assim, é um tema muito, muito importante, né, falar sobre a volta de Cristo, que é o acontecimento mais esperado dos cristãos. De todo cristão. E assim, nos ensinamentos de Jesus, conforme você pregou, ele já relatava, indicava a segunda vinda, né? Sim. Ou seja, essa volta ela é garantida e revelada pela palavra de Deus, certo? Uhum. No caso, sobre o plano de salvação, essa seria a conclusão do plano de salvação? Como é que a gente entende isso? Vamos dizer que sim. Vamos lá, vamos por parte. Quando Jesus está anunciando o Evangelho, falando de um reino, ele convida as pessoas para o seguir. Ele chega a dizer o seguinte: renuncia a si mesmo, toma a tua cruz e siga-me. Aí ele vai nos dar a oportunidade de nascermos de novo.
texto de João 3 é um texto mais específico para falar do novo nascimento. Mas o que Jesus faz com a gente? Ele nos chama. No momento que você crê em Cristo, você nasce pela vontade do Espírito, na fé em Cristo Jesus. Uma vez que você crê que você nasceu de novo, você vai viver agora em novidade de vida. Paulo vai falar bem isso em Romanos capítulo 6. Viver em novidade de vida. Viver em novidade de vida é viver uma vida de santificação. Então nós passamos pelo processo do novo nascimento, pelo período da santificação, que é esse período que nós estamos vivendo agora, pelo fato de uma vez ter aceitado Jesus, já ter nascido de novo, e agora vivemos o período da santificação. Mas virá o período da glorificação. Que período é esse? O período quando Cristo vem, e aí, na volta dele agora, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. E os que estiverem na sepultura, ressuscitarão em corpo transformado. E isso aqueles que morreram em Cristo. Isso aqueles que viveram em Cristo. Que na primeira ressurreição, ressuscita transformado. Nesse momento, nós temos o corpo glorioso. Aí nós podemos dizer que o cristão, pela fé, ele passa pelo período do novo nascimento. Pela fé, ele continua no período da santificação. E quando Cristo voltar, ele entra no período da glorificação. Então, essa volta de Cristo seria o final desse plano de salvação. Certo? E o interessante que sobre essa volta de Cristo, essas garantias, né, você citou 3 palavras, vou tentar pronunciar aqui. São hebraico? Gregas. São palavras gregas. Né? Parousia, apocalipse. Isso. E epifaneia. Isso. O que seria essa palavra? Como é que ela está inserida no texto, usando ela assim, de garantias dessa volta de Cristo? Essas palavras são palavras que mostram especificamente sobre a presença, a volta do Senhor Jesus. Né? Quando você lê, ele é parousia, ou seja, ele vem pessoal, ele vai estar presente, alguém que está do seu lado. Então, ele não é um holograma, não é uma coisa fantasiosa. Você vai ver o Senhor Jesus. Essa palavra é indicada para falar assim, ó, você está aqui, ó, parousia, você está do meu lado. E a palavra apocalipse, que no caso aí é a palavra revelação, né, que vem da onde vem a palavra apocalipse também, é uma presença revelada. Ele vem, todo olho vai ver, é revelada, é mostrada. E no final a palavra epifaneia, que dá a mesma linha, de mostrar, de apresentar, de ver, de estar presente, de ser assim, trouxe uma luz, viu a presença. De uma forma gloriosa ele foi mostrado. Então todos os evangelhos, eles vão usar essas palavras para indicar que a vinda do Senhor Jesus, ela é pessoal, que ela vai ser como se ele estivesse ao nosso lado e vai ser mostrado. Entendi. Nessa linha. Bem legal. Em seguida, até você conclui, né, sobre a forma da vinda de Cristo. Você cita 5 pontos, né, que será uma forma visível, universal, pessoal, vai ser ouvida e de forma gloriosa. Sim, justamente. Só um ponto aqui, eu acho que seria alguns pontos aqui de polêmicos, né? Um ponto doutrinal seria sobre o arrebatamento, né? Nós cremos, eu queria que você passasse um pouco dessa visão de como nós enxergamos, como é a nossa visão, né, sobre o arrebatamento, e tem a questão de o arrebatamento repentino, secreto, no caso. Né, que seria antes da tribulação. Qual que é a diferença entre esses tipos de arrebatamento e qual que é a nossa visão, como que nós cremos? Veja só, existem muitos termos técnicos, teologicamente falando, que vai direcionar. Mas vamos para o prático aqui, para ficar bem fácil para a gente entender. Certo. A vinda do Senhor Jesus Cristo, conforme você lê na Bíblia, principalmente quando você lê a carta de Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 a seguir, ele vai dizer o seguinte: quando o Senhor Jesus voltar, os que estiverem vivos serão transformados. Os que estiverem na sepultura, isso falando dos santos, ressuscitarão e juntos encontraremos o Senhor nos ares. Só que haverá uma segunda ressurreição, que é a dos ímpios. Só que essa vai acontecer depois do milênio. E aí é que entra a discussão. Por quê? Porque existe uma linha de doutrina que vai dizer que a qualquer momento, Cristo vem, mas faz o arrebatamento secreto da igreja. Nós estamos aqui, de repente, do nada, assim, um de nós dois desaparece. Cristo voltou.
Existe até um ensinamento nessa linha de uma possibilidade de quem ficou ter uma segunda chance, um segundo turno, seria dizer isso. E não é real, isso não é bíblico. Então, a palavra garante o seguinte, que quando o Senhor Jesus voltar, segundo o que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7, todo olho verá. Jesus, no capítulo 24 de Mateus, e consequentemente no capítulo 25, ele vai dizer que o Senhor virá com poder e grande glória, ele virá como um grande relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Ou seja, não vai ficar ninguém na face da terra que não vai presenciar, que não vai ver a vinda do Senhor. Isso nós estamos falando da primeira vinda agora, quando ele vem buscar a sua igreja. Então não existe possibilidade e nem margem para a gente acreditar que existe o arrebatamento secreto. Não. É bem prático a palavra do Senhor. É assim, ó, hoje aqui, eu e você, se acontecer de haver um falecimento, eu chegar agora nesse momento, morrer, eu vou para a sepultura. Eu vou para a sepultura e lá, como diz a palavra, vou dormir, o sono dos justos. Né? Morreu e enterrou. Quando Cristo voltar, você que está vivo vai ser transformado. Eu que estou na sepultura, salvo em Cristo, ressuscitarei em corpo transformado. Juntos, nós vamos para o céu. Aí, com Cristo, passando 1000 anos no céu, depois, na segunda, no caso, aí seria a terceira vinda, que ele vem para aniquilar todo o mal, aí a igreja vem com ele. Nós vamos vir com ele. E diz o texto sagrado também que nós vamos julgar os ímpios ao lado de Cristo. Cristo vai vir como o juiz para dar sentença final para os ímpios e a igreja vai estar com ele. A Bíblia diz que vai descer fogo do céu, vai consumir todo o pecado, Satanás, os anjos, os falsos profetas, serão todos exterminados. Isso após o milênio. Isso após o milênio. Primeiro nós vamos passar um momento de alegria no céu, de regozijo no céu, durante 1000 anos. E durante esses 1000 anos, Satanás vai estar na face do abismo sem ninguém para atormentar. Ele vai estar amarrado. Né? Não literalmente, porque ninguém se amarra um espírito. Mas ele não vai ter ninguém para perturbar, porque os santos vão estar com Cristo no milênio, lá na glória. Os ímpios vão estar mortos. Porque na primeira vinda do Senhor agora, quando ele voltar agora para nos buscar, os salvos em Cristo são transformados e vão estar com ele. Os ímpios que estiverem aqui, eles vão morrer automaticamente. Diz Jeremias que ficarão sobre a terra como esterco, sem ter ninguém nem para plantear, ou seja, nem para chorar por eles, e muito menos para sepultá-los. E Satanás não vai ter ninguém para atormentar. Então ele fica como amarrado. Aí quando passam 1000 anos, Cristo vem com a sua igreja e dá sentença final para o inimigo. E a igreja, então, o povo de Cristo, vai habitar numa terra restaurada, uma terra pura de justiça, né? Porque a palavra diz que a justiça de Deus habita ali. E nós, como diz o texto de Pedro, na segunda carta, no capítulo 3, é uma terra onde habita a justiça de Deus, novos céus e nova terra. Bem interessante, é muito importante a gente ter essa visão, né? Guardar com a gente essa revelação da palavra, né? Que foi trazida a nós. Outro ponto interessante que você citou é sobre o risco, o perigo de tentar adivinhar a volta de Cristo. Né? Isso. Tiver momentos assim na igreja, existem pessoas também que pesquisam números, dados para tentar adivinhar. Até aconteceu na virada do século, né, 2001. Sim. E pessoas desfizeram de bens porque acreditaram que ali seria o fim do mundo. Em 2012 também, seguindo aquela linha do calendário maia, né, que saiu até filme e tal. Qual que por que não devemos tentar adivinhar? Qual que é os riscos o que isso prejudica a nossa jornada cristã? Essa questão de tentar adivinhar quando que Cristo vai voltar. Então, Jesus, quando ele fala do sermão profético e escatológico, né, em capítulo 24 de Mateus, ele vai citar. Ele vai dizer que daquele dia e hora ninguém sabe, somente o Pai. Mas o ser humano, ele olha para os sinais que Jesus indicou e começa então a tentar calcular a volta do Senhor Jesus. Porque Jesus, ele deu dicas. Ele fala, olha, quando vocês verem a figueira florescer, ele fala, quando veio terremotos, pestes, pandemias, guerra, nação contra nação, reino contra reino, pai, famílias, todo mundo um contra o outro, falou, ficar atentos que eu estou próximo. Então, se você for analisar, no século XX, do século XX para cá, século XX já, nós estamos no 21, nunca houve tanto terremoto na história da humanidade quanto houve do século XX para cá.
Nunca houve tanta pestilência na história da humanidade quanto houve do século XX para cá. Se você for analisar todos esses sinais de terremotos, de maremotos, de peste, de fome, de guerra, é só lembrar da guerra de 1914 e da última que terminou em 1945, você vai analisar duas grandes guerras mundiais que mataram milhões de pessoas. Então, se você for analisar pelas dicas de Jesus, ele está próximo. Ele indicou que aconteceria isso. Certo. Só que existem as pessoas que querem ser mais precisas. E nós temos várias indicações de pessoas que tentaram taxar o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. E todas elas se frustraram. Né? Uma última, recentemente, que eu estava lendo, é que alguém calculando quanto falta para pregar o evangelho em todas as nações, em todos os tempos. E chegou a afirmar que existe aí cerca de 240 anos para Jesus voltar. Quer dizer, é errado, é um ledo engano a pessoa tentar cravar o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Porque foi ele que disse, daquele dia e hora, ninguém sabe. Então não adianta, vai queimar neurônios à toa, mas não vai conseguir chegar. Uma data precisa, não vai. O legal é que aí você conclui, né, sobre como devemos esperar. Né? Sim. Para a gente finalizar aqui, para concluir também, você passar uma mensagem para os irmãos sobre, pegando esses 3 pontos de como devemos esperar vigilantes, pacientes e trabalhando. Né? Sim. E passar para a gente concluir, passar uma mensagem para os irmãos sobre essa fé, sobre essa esperança da segunda vinda de Cristo. E se puder também fazer uma oração para a gente Sim. encerrar e fechar esse assunto. Beleza. E deixar os irmãos bem esclarecidos aí sobre essa nossa doutrina, essa nossa visão da vinda de Cristo. Certo. Para não pecar, não citar seu nome errado, eu esqueci o seu nome, você acabou de falar. Arthur. Eu fico agradecido a Deus por estar com você, Arthur, falando desse tema tão importante para todos os cristãos. E aí eu me viro para os irmãos e dizer o seguinte, é um tema exclusivamente bíblico. Não é um tema de filosofia, não é um tema de uma tese que um doutor levantou. É exclusivamente bíblico. Quem nos apresenta a volta do Senhor Jesus é o próprio Deus. Ao lermos a palavra do Senhor, desde Gênesis, capítulo 3, versículo 15, nós temos a promessa que Jesus viria para esmagar a cabeça da serpente. E aí, quando você lê a palavra do Senhor em João, capítulo 1, versículo 14, cumpre essa palavra que ele veio morar conosco, né? Que ele veio estar conosco. O texto bem claro, ele habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. Real, não foi uma coisa simbólica. E ele anuncia a sua palavra. E anunciando um novo reino, ele convida as pessoas para virem para o seu reino. E todos aqueles que aceitam o Senhor Jesus Cristo já passam a viver como se estivesse no reino. Nós passamos a viver como peregrinos, como diz o apóstolo Pedro. Ou seja, estamos vivendo esse mundo já com a cidadania dos céus. Nós não somos mais cidadãos terrenos, nós temos dupla cidadania. Eu tenho o meu nome de cidadão aqui da terra, mas eu vivo como cidadão dos céus nesse mundo. E o detalhe da palavra do Senhor é bem claro, que quem vive assim tem a expectativa da vida eterna, porque ele chama você para o novo nascimento, quando você crê na sua palavra, ele está do seu lado no período da santificação, que aí entra o Espírito Santo morando em você, não mais ao seu lado, não mais te acompanhando, não mais como visitante, mas como um ser presente em sua vida. E nesse processo de novo nascimento e santificação, visando a glorificação, que é quando ele volta. E aí lembrando que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, os que fizeram a sua vontade, que aceitaram como Salvador, que procuraram servi-lo em espírito e verdade, estando vivos, serão transformados. Estando na sepultura, ressuscitarão em corpo glorioso. E juntos encontraremos o Senhor nos ares. Porém, os ímpios que estiverem vivos na vinda de Cristo vão morrer. E os ímpios que estiverem na sepultura continuarão lá. E só sairão de lá depois do milênio, depois que a igreja passar 1000 anos com Cristo nos céus. Aí Cristo vem,
traz a igreja dele, com ele, julga os ímpios, apresenta o porquê que eles serão exterminados de uma vez por todas e lança no lago do fogo com enxofre Satanás, a besta, o falso profeta, os ímpios, todos os anjos maus, toda a tribulação. Vai tudo para o fogo eterno e serão exterminados. E a Bíblia diz que Cristo, ele purifica a terra. Ele não é que ele destrói e vai fazer outra terra. Não, essa terra será purificada. E a igreja habitará, então, para a eternidade, numa nova terra, em um novo céus, onde habita a justiça. Este é o nosso alvo, esta é a nossa fé. Então eu convido você, irmão e irmã, para frisar nesse ensinamento, olhar para o Senhor Jesus e como diz Apocalipse 22, versículo 7, versículo 12 e versículo 20. Jesus dizendo, eis que cedo venho. A igreja dizendo, vem Senhor Jesus. E todos nós cantando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aguardamos com expectativa, vigilante, ansiosos e trabalhando diante do Rei. Na esperança de um dia estarmos eu, vocês, o Arthur, toda a igreja de Cristo na eternidade com o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Podemos orar, pastor? Vamos orar, Arthur. Vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, ansiosos, aguardando a Tua volta. Eu oro, meu Deus, buscando a Tua bênção para os Teus filhos, nossos irmãos e irmãs. Que todos, meu Pai, sintam-se protegidos, amparados, vivificados pelo Teu Espírito Santo, esperando o momento da glorificação, esperando o momento de estar contigo na eternidade e morar na nova terra e no novo céu. Eu oro, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre os Teus servos, porque a Tua palavra diz que Tu chamaste-nos para o Teu reino e Tu és o Deus que chama e o Deus que dá também a provisão, que nos ajuda nesta caminhada. Continue conosco, Senhor. Abençoa a minha vida, abençoa a vida do Arthur, abençoa a vida da igreja, abençoa a vida de todos, meu Deus, que estão neste momento compartilhando desta mensagem, desta palavra. E que no nome do Senhor Jesus Cristo, todos continuem firmes nesta fé, nesta caminhada, aguardando a Tua volta, onde diremos com toda alegria, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Por esse tempo. Amém. E eu quero convidar também os irmãos a se atentarem à nova série de mensagens, que é Inimigos Mortais, né? O pastor Alan, ele deu um spoiler, né, falando os 3 pontos aqui principais, que é o mundo, o inimigo e a carne. Então, convido vocês a assistirem, a cultuarem com a gente e a ouvirem essa nova série de mensagens para que nós sejamos edificados e continuemos aí na nossa jornada cristã. Muito obrigado. Amém. E até a próxima, pessoal. Deus abençoe. Tchau, tchau. Valeu, Deus abençoe a todos.